Bem, galera, então aqui estamos com dois irmãos fabricados pela ASUS. Os dois, inclusive, têm o mesmo nome, Zenfone 3 Max. Esse é o modelo de 5,2 polegadas e esse de 5,5 polegadas. Porém, temos aqui apenas uma diferença de um dígito no nome, mas os aparelhos em si são bem diferentes. Visualmente, eles até são parecidos. Vamos colocar aqui a parte traseira dos dois para vocês poderem ver. Olha só, tá aqui. Os dois têm a tampa traseira em metal. Ignorem esse amassadinho aqui no Zenfone 3 Max de 5.2. Já falei em alguns vídeos, mas resumindo, eu não sei como surgiu esse amassado. Provavelmente ele devia estar no bolso da calça e deve ter batido alguma quina. Acredito que seja isso porque realmente eu não sei o que aconteceu, mas tá aqui esse pequeno amassado que me dá muita tristeza quando vejo. Mas enfim, tá aqui os dois aparelhos. Vejam que visualmente eles são muito parecidos. Até mesmo as medidas deles não são muito diferentes. O que a gente nota aqui de cara é que os detalhes aqui na área da câmera são um pouquinho diferentes. A versão de 5,5 polegadas tem um duplo flash de LED contra um flash simples e ele também conta com um foco a laser que não está presente na versão menor de 5,2 polegadas. Mas a câmera também é bem diferente entre os dois. Aqui temos um sensor de 13 megapixels e aqui 16 megapixels. Os dois filmam em Full HD, mas já posso adiantar que a qualidade é muito superior na versão de 5,5 polegadas. Aqui vocês podem notar outra diferença. Além da versão de 5,5 polegadas ter uma tela maior, os botões de voltar a home de multitarefa ainda são capacitivos, eles ficam no corpo do aparelho, contra os botões na tela na versão menor de 5,2 polegadas. Na prática temos uma área útil de tela ainda menor aqui no Zenfone 3 Max de 5,2. Claro que devemos lembrar que durante a execução de jogos, por exemplo, você tem toda a tela em uso, os botões ficam escondidos aqui e acaba não prejudicando nesse sentido. Eu gosto muito dos dois formatos, não acho que um ou outro seja prejudicial, mas sempre gosto de lembrar que gostaria que os botões capacitivos fossem retroiluminados, ficaria mais fácil de você utilizá-los aí pelo menos no escuro. Principalmente eu que estou sempre testando vários aparelhos, eu sempre erro aqui a ordem dos botões de multitarefa e voltar. Para quem não sabe, no Samsung, por exemplo, eles são invertidos. Aqui podemos ver que os dois têm quase a mesma largura e também a mesma altura, é muito pequena a diferença entre eles. E na versão maior de 5,5 polegadas, temos inclusive uma espessura menor em 0,3 milímetros, é quase nada, mas ela está presente aqui entre os dois. Vocês viram que visualmente realmente os dois são muito parecidos, tem algumas pequenas diferenças estéticas, mas no geral eles se parecem bastante. Aqui vocês veem que o segundo microfone na versão maior fica aqui no topo, enquanto que na versão menor ele fica aqui na parte traseira. A parte de baixo dos dois também é um pouquinho diferente. Vejam que na versão de 5,5 polegadas, o conector micro USB fica aqui na região central e o alto-falante externo fica aqui embaixo. Na versão de 5,2 polegadas, ele fica no cantinho e o alto-falante externo ele fica na parte de trás do aparelho. Os dois têm uma bateria de 4.100 mAh e ela não é removível, assim como a tampa traseira aqui em metal, ela invade as bordas da tela. A gente tem aqui, olha, ela é daquele tipo que faz a continuidade, ela não é separada da borda. A disposição dos botões de volume e liga-desliga também é semelhante aqui nos dois aparelhos. Inclusive os detalhes aqui da linha, essa linha espelhada aqui muito bonita, é idêntica aqui. Os dois são muito parecidos visualmente, mas em se tratando de hardware temos uma diferença muito grande aqui entre os dois. A versão de 5,5 polegadas é bem mais poderosa. A começar pela tela, que além de ser um pouquinho maior, ela tem resolução Full HD, enquanto que na versão de 5,2 polegadas ela tem resolução HD. As duas telas são muito boas, aqui com o site do Brasilegeeks aberto nos dois aparelhos, a gente vê aqui que os dois têm uma definição muito boa aqui das imagens, dos textos. As duas telas também têm ângulos de visão muito bons, ambas usam a tecnologia LCD IPS e também tem um brilho bastante alto na faixa dos 400 nits. É realmente uma tela
com um brilho bem grande, inclusive para você conseguir ler aí no ambiente ensolarado. Ó, vejam que os ângulos de visão das duas telas são muito bons. Então, mesmo com uma tela de resolução superior aqui na versão de 5.5 polegadas, a tela dos dois são muito boas. Em matéria de performance, temos uma grande vantagem para a versão de 5.5 polegadas. Ele vem equipado com o chipset Snapdragon 430, é uma CPU octa-core e com a GPU Adreno 505. Já a versão de 5.2 polegadas vem equipado com o chipset da MediaTek, o MT6737M. Ele tem uma CPU quad-core de 1,25 GHz e uma Mali T720 como GPU. Na verdade, os dois usam aqui o ARM Cortex A53. O que muda é a GPU, que é o processador gráfico, e também a quantidade de núcleos e a velocidade deles. Tem mais núcleos aqui na versão de 5.5 polegadas, eles também são numa velocidade maior. Então temos realmente um desempenho melhor aqui no Zenfone 3 Max de 5.5 polegadas. Isso não significa que a performance na versão básica aqui de 5.2 polegadas seja ruim. Muito pelo contrário, ele se comportou muito bem, consegue rodar games aí, mesmo os mais pesados, com o nível de detalhes no mínimo. A diferença é que aqui na versão de 5.5 polegadas a gente consegue rodar os mesmos games, mas com uma maior fluidez, uma maior velocidade e também, em alguns casos, até mesmo com o nível de detalhes no médio, com um nível acima da versão de 5.2 polegadas. Mas a grande diferença, acredito que esteja mesmo na câmera. Não só pelo sensor, que é de 16 megapixels nessa versão e 13 na versão de 5.2 polegadas, mas pela performance da câmera em si, ela é bem melhor aqui na versão de 5.5. Olha só, vou acionar aqui o modo Burst nos dois. Ó, vejam que na versão de 5.5 polegadas ele já salva as fotos automaticamente, enquanto que na versão de 5.2 polegadas ele pede para você selecionar as fotos para você poder salvar. Isso porque ele não consegue dar conta de processar todas essas fotos no momento que está tirando a fotografia. Os dois filmam em Full HD, mas a gravação tem uma qualidade melhor e também é mais fluida aqui na versão de 5.5 polegadas e a qualidade da imagem no geral também está melhor aqui. Mesmo a câmera frontal também está melhor aqui na versão de 5.5 polegadas. Temos aqui um sensor de 8 megapixels e aqui um sensor de 5. Mas a grande vantagem dessa versão é que ela consegue filmar em Full HD, enquanto que essa aqui sequer filma em resolução HD. Ela filma em resolução baixa de 640 por 480 pixels. Então temos uma grande vantagem aqui no sensor da versão de 5.5 polegadas. Além disso, ele vem com 32 GB de armazenamento e 3 GB de memória RAM contra 16 GB de armazenamento e 2 GB de memória RAM. Então, na prática, temos aqui dois smartphones que se comportam muito bem, mas temos uma vantagem clara aqui na versão de 5.5 polegadas. Os dois têm a bateria com ótima duração, com autonomia de até 2 dias. Tivemos essa autonomia já confirmada aqui no Zenfone 3 Max, mas em algumas situações ela não chega tanto, principalmente se você fizer um uso mais intenso. Aqui nessa versão de 5.5 polegadas eu ainda estou testando, mas já percebi que a bateria tem uma boa autonomia, tanto que eu recebi esse aparelho e ainda não fiz a recarga dele, agora que a bateria está chegando aqui no fim. Mas pelo conjunto e principalmente pela câmera, eu estou preferindo essa versão. Claro que ela é mais cara, ela custa R$ 1.300, R$300 a mais que a versão de 5.2 polegadas, mas acredito que vale a pena, porque temos um desempenho melhor, temos uma câmera melhor, tela melhor, então no geral curti mais essa versão de 5.5 polegadas. Mas a versão de 5.2 polegadas também é muito boa, é um aparelho bonito, tá com um preço excelente e, na minha opinião, ele só pecou mesmo na questão da câmera. O processamento dele é bom, a quantidade de memória também é muito boa. Os dois têm o Android 6.0 com a interface ZenUI na versão 3.0, então visualmente a interface é a mesma nos dois aparelhos, o comportamento é igual também nos dois, olha só. Vejo que os dois são bastante rápidos aqui. E o Zenfone 3 Max de 5.2 polegadas é uma das melhores opções aí na sua faixa de preço, mas temos aqui um smartphone muito bom. Se você puder gastar mais,
fique aqui com a versão de 5.5 polegadas. Bom, é isso aí, galera. Eu tive que fazer esse videozinho rápido aqui porque esse aparelho está vendido, então vou ter que entregar ele em breve, não dá para fazer um vídeo aí mais detalhado, mas aqui já deu para vocês verem as diferenças entre os dois aparelhos e é um vídeo aí para ajudar vocês a escolherem a melhor versão para vocês. Curti muito os dois, mas se você puder, pague os R$300 a mais e pegue a versão de 5,5 polegadas porque ela tem um desempenho geral muito melhor, principalmente na questão da câmera. É isso aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu like aqui embaixo. Aproveite também, se inscreva no canal do Brasilegeeks, torne-se um Geek você também. Obrigado, abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!